Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e dessa feita estarei fazendo o segundo vídeo dessa maravilhosa obra, Introdução ao Novo Testamento, do padre já falecido, ele faleceu em 98, Raymond Brown, muito conhecido, tem várias obras dele em português, o Comentário de João, 2 volumes, o Nascimento do Messias, a Morte do Messias, que são 2 volumes, enfim, tem várias obras desse grande erudito em Novo Testamento. Ele foi um dos maiores eruditos em Novo Testamento, professor de exegese, de grego, hermenêutica, enfim, Raymond Brown dispensa apresentações. E ele escreveu essa obra, eu falei isso no primeiro vídeo, vou falar no segundo aqui, para aqueles que têm dificuldade com o Novo Testamento e quer entender o Novo Testamento. Então, se você quer uma obra básica, porém profunda, sobre o Novo Testamento, compre a introdução do Raymond Brown. Se você quer começar a ler o Novo Testamento, entender ali um pouco o contexto histórico, cultural, tá? Raymond Brown vai te ajudar. O intuito dele em escrever essa obra foi essa, tá? É uma obra básica para aqueles que não têm conhecimento no Novo Testamento. Maravilhoso. Eu mostrei a quantidade de páginas do primeiro vídeo e vou mostrar também no segundo, né? Vamos mostrar aqui, ó. São 1.135 páginas. 1.135 páginas, tá? Veja lá o primeiro vídeo que você vai gostar, tá? Isso aqui faz parte de uma série, eu mostrei no primeiro vídeo. Mostrei o sumário para vocês também. Deixa eu pegar o final aqui, ó. Mostrar para vocês algumas coisinhas aqui interessantes. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, queridos. Ó, índice de assuntos. Isso aqui é maravilhoso, tá? Esse índice de assuntos. O que você vai fazer? Você quer estudar sobre o assunto. É de A a Z, tá? Tá em ordem alfabética para vocês. Então você quer pegar aqui sobre, por exemplo, anjos, espíritos, tá? Tanto anjos bons como anjos ruins. Não é isso? Aí aqui, ó, você tem as páginas. Como, por exemplo, a página 231. Então você vem aqui na página 231. Aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, né? Tá, depois primeiro. Primeiro pose, mulheres para perfume, papapá. Vamos ver aqui. Cadê? Deixa eu pegar outro aqui. 299. 299.
Aqui, ó. Houve um terremoto, um anjo desceu e rolou a pedra, enquanto os guardas foram tomados de medo. Isso que é o relato de Mateus. E ficaram como mortos, aí ele vai relatar, tá? Aí você vai na página 331 e por aí vai. E por aí vai, tá? Maravilhoso. É de A a Z. Tem também aqui um apêndice sobre o Jesus histórico, tá? O Jesus histórico, tá na página 1057. É o primeiro apêndice. Jesus histórico, ele vai falar dos primeiros 200 anos de pesquisa, chamada de primeira busca, né? E os principais escritores, né, que falaram sobre isso, Reimaros, entre outros, tá? Depois de 1980, o Jesus Seminar e Estudiosos e afim. O Jesus Seminar foi um evento que teve em 1985, liderado por John Dominique Crossan. Ele está vivo ainda, está com seus 87, por aí. 87, 86 anos de idade. E ele é o maior erudito em Jesus histórico vivo. Ele é cético, né? O Crossan. Mas ele está vivo ainda. E ele realizou o Jesus Seminar em relação ao Jesus histórico. E naquela época foi um choque, né? Muitos doutores em Novo Testamento foi convidado e concordaram com o Crossan. Eles foram expulsos de faculdades, enfim, tá? Pesquise aí que você vai saber com mais detalhes. Jesus Seminar, tá? Sobre o Jesus histórico. Deixa eu pegar aqui, ó. O Jesus Seminar, ele vai falar aqui, ó. Uma tendência mais radical no estudo sobre Jesus recebeu grande atenção, muitas vezes porque os seus proponentes divulgaram os resultados da mídia. O seminar foi fundado em 1985 por R. Funk, tendo John Dominique Crossan como vice-presidente. É formado por 50 a 75 estudiosos que se encontram regularmente, escrevem ensaios e votam as decisões acerca do que o Jesus histórico fez e disse. Porque na academia, queridos, há uma diferença entre o Jesus da fé, o Jesus Deus, o Jesus místico, do Jesus histórico. Eu fiz aqui um vídeo respondendo escrito sobre isso, assista. O Jesus histórico, tá? Não era Deus, era um judeu pobre, não nasceu em Belém, segundo eles, nasceu em Nazaré, era analfabeto, morreu crucificado, pregava o reino de Deus, não ressuscitou. As ideias, segundo os estudiosos céticos, né, que Mateus, Lucas, Marcos, João traz sobre o julgamento de Jesus, ele ir para Herodes, Pilatos, Sinédrio, para eles é tudo ficção. O que é história ali? O que é história, de fato, segundo esses estudiosos, é a crucificação, mais nada. Então, o Jesus Seminar foi isso, né? E só para concluir aqui, as cores, códigos para votação foram ideadas para chamar a atenção, tá? Ó, vermelho. Indubitavelmente ele disse isso ou algo muito parecido. As palavras de Jesus que aparecem nos evangelhos em vermelho, que ele fala em vermelho, aí segundo eles, indubitavelmente ele disse isto ou algo muito parecido. Rosa, provavelmente ele disse algo semelhante. Cinza, as ideias não são suas, ainda que não tenha dito isso. E preto, ele não o disse. E aqui você vai ter, ó, sempre notas de rodapé, tá? Ele vai citar aqui, ó, uma nota de rodapé de uma obra muito boa de Gunther Borkan sobre Jesus de Nazaré, tá? Envolve Jesus histórico. Tem muitas obras aí sobre o Jesus histórico, né? Muitas obras. Aí ele continua aqui falando dos
Jesus Seminar, tá? Embora se sirva parcialmente de critérios desenvolvidos pelos pós-Bultmannianos, né? Rudolf Bultmann, né? O seminar sobressai-se de diversas maneiras. Primeira, tem operado em notável medida com princípios a priori, alguns dos quais refletem preconceito antissobrenatural. Por exemplo, a ressurreição corporal não tem nenhuma probabilidade real de ser aceita como fato histórico, né? Isso aí é segundo eles, tá, gente? Isso aí é segundo eles, tá? A sessão que tratou da autenticidade das previsões de Jesus acerca de sua paixão e morte foi dominada pela recusa inicial da maioria dos participantes em levar em consideração a possibilidade de que Jesus pudesse ter falado de sua provável morte em virtude de poderes extraordinários. Consequentemente, deram voto pelo voto preto para 11 predições sinóticas da paixão, dizendo que foi coisa inventada. É claro que nós não cremos nisso, né? Mas é bom você saber disso, essas são informações. Mais uma vez, quase como um elemento predominante, o caráter escatológico do ministério de Jesus foi descartado como um óbvio resultado negativo da avaliação da autenticidade das afirmações do Evangelho que fazem o eco a tal visão. Aí, ó, segundo os resultados, têm sido excepcionalmente céticos dos ditos atribuídos a Jesus nos 4 evangelhos. Algo em torno de 50% receberam o voto preto. Meu Deus. Segundo eles, né? E 30% cinza, restando menos de 20% com a probabilidade de ser autênticos, vermelho ou rosa. Nenhuma afirmação de Jesus em João recebeu o voto vermelho. E apenas um dito peculiar de Marcos foi concedido. Então isso aqui foi o Jesus Seminar, tá? 1985. Tem até livro sobre isso, que não foi traduzido, né? Então, esses eruditos, por mais que estudem o Jesus histórico, eles não têm a fé que nós temos, são céticos, tá? São céticos. É maravilhoso esse apêndice aqui, tá? Para você que está iniciando aí, isso aqui é top demais. Assista o primeiro vídeo, gente. Deixa eu voltar aqui. Assista o primeiro vídeo, aonde eu mostro o sumário para vocês, tá? Assista lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui rapidamente o sumário. Assista o primeiro vídeo para você entender o segundo vídeo aqui, que eu não vou repetir aquilo que eu falei no primeiro. Tá, o sumário, ele trabalha com partes, e a primeira parte ele vai trabalhar um pouco para você compreender e entender pressupostos para a compreensão do Novo Testamento, tá? A compreensão, como ler o Novo Testamento, o texto do Novo Testamento, a natureza e origem do Novo Testamento, enfim. Essa é a primeira parte, né? O contexto político e social do Novo Testamento, contexto religioso e filosófico do Novo Testamento. Aí na parte 2, ele vai trabalhar obras, evangelhos e obras e afins. Tá? Vai falar sobre os sinóticos, o gênero dessa palavra, a origem do gênero evangelho, tá? Os 3 estágios da formação do evangelho, o problema sinótico, a existência de que, a fonte que. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Respondendo inscritos, o que era essa fonte, segundo os estudiosos. Assista lá e você vai gostar, tá? Vamos pegar o Evangelho de Marcos aqui, ó. Evangelho segundo Marcos, tá? Evangelho segundo Marcos, 205. 205. Tá aqui, ó. Evangelho segundo Marcos. Vamos pegar o final de Marcos, tá? Marcos capítulo 16. Muitos defendem que o versículo 9 em diante não existe, né? É inventado. Então aqui ele vai te dar um resumo do Evangelho de Marcos, para você que não conhece o Novo Testamento, né? Ele dá uma análise geral da mensagem, tá bom? Para vocês.
Aqui ele vai te dar as informações básicas, tá? Qual é a data do Evangelho de Marcos? Vai de 60 a 75 depois de Cristo, mas provavelmente entre os anos 68 e 73 foi o primeiro evangelho a ser escrito. Isso já é consenso na academia, tá? Ele vai falar assim para você, ó. Autor segundo a atribuição tradicional. Lembrando que os evangelhos, o autor não se identifica, gente. Então é a tradição da igreja que coloca como Marcos, como Mateus, como Lucas, como João que escreveram. Tá bom? Aí, o segundo século. Marcos, seguidor e intérprete de Pedro, normalmente identificado como João Marcos dos Atos, cuja mãe tinha uma casa em Jerusalém. Ele acompanhou Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária e pode ter colaborado com Pedro e Paulo em Roma, nos anos 60. Alguns dos que rejeitam essa atribuição acreditam que o autor possa ter sido outros cristãos desconhecidos, chamado Marcos. Tá? Autor deduzido do conteúdo. Era alguém que falava grego, não foi testemunha ocular do ministério de Jesus e fez afirmações inexatas acerca da geografia palestinense. Serviu-se de tradições pré-moldadas sobre Jesus, orais e provavelmente escritas, e se dirigiu pessoalmente a uma comunidade que aparentemente sofreu perseguição e foi mal sucedida. Tá? Ambiente implícito. Tradicionalmente, ele escreveu em Roma, onde os cristãos foram perseguidos por Nero. Outras propostas: Síria, norte da Transjordânia, Decápolis e Galileia. Mas a tese que impera até hoje é que ele escreveu de Roma. Unidade. Tá? Então, olha só que são informações maravilhosas para você dar uma aula. Tá? Para pregar, não. Tá? Mas para dar uma aula, um estudo sobre Marcos, enfim. O Brau era fantástico, né? Então, é uma obra básica, mas é profunda, gente. Profunda, por isso que eu comprei ela. Você tem aqui, ó, ambiente implícito, unidade, né? Não há nenhum motivo importante para pensar em mais de um autor. Uns poucos apelam para diversas redações a fim de explicar as diferenças no uso de versos que Mateus e Lucas fazem de Marcos. Então, foi o único autor. Integridade. Tá? Provavelmente Marcos terminou no capítulo 16, versículo 8. Ele vai explicar lá depois no final. Os manuscritos acrescentaram finais secundários, recontando as aparições de Jesus ressuscitado. O final mais longo, que vai do versículo 9 a 20, é considerado o mais das vezes o canônico. Tá? E aqui ele vai te dar as divisões, tá? Primeira parte e a segunda parte, tá bom? Excelente aqui, ó. Depois ele vai começar. Primeira parte, ministério e cura e anúncio da Galileia. Tá? Que é o capítulo 1, do 1 até o capítulo 8, versículo 26. Aí ele vai te trazendo aqui, ó, todas as informações básicas, mais profundas sobre Marcos. Sempre te citando aqui, ó, notas de rodapé. E essas notas de rodapé estão traduzidas, a sua maioria. Como a nota de rodapé 2, ó. Só pegar ela aqui para você. Tá por aqui, ó. Uma voz vindo do céu, fazendo eco ao Salmo 2,7 e a Isaías 42,1. Dirige-se a ele como o Filho amado de Deus. No batismo de Jesus, o Espírito desce. Aí ele vai falar aqui, ó, na nota de rodapé 2. Esse texto tem sido lido de forma adocionista. Quem não assistiu à série que eu fiz, respondendo escrito sobre isso, sobre as heresias cristológicas, né? Eu falo sobre o adocionismo, tá? E a heresia adocionista fala que Jesus, ele nasceu, não teve nascimento virginal, não teve o Espírito Santo falando com Maria, ele nasceu de um homem e uma mulher, normal, um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, nesse caso Maria e José, e
ele foi adotado por Deus após o seu batismo. Era isso que dizia a heresia adocionista, né? Vem de adoção. Outros diziam que ele foi adotado por Deus após a sua ressurreição. Isso é heresia, gente. Isso é uma heresia. Interessante isso, né? E tanto Mateus, Marcos, Lucas, principalmente Marcos, traz Jesus não como adotado por Deus, mas como filho de Deus pré-existente. Tá? Então ele explica aqui nessa nota de rodapé. Vamos continuar aqui. Isso aqui. Então te dá todo o panorama dos capítulos, dos versículos, a explicação das perícopes. Deixa para o final aqui. Aqui, ó. Um final que descreve as aparições, final que descreve aparições do ressuscitado, acrescentado por um copista posterior. Marcos, capítulo 16, de 9 a 20. O que acabei de escrever é a opinião da maioria. O evangelho original terminava no versículo 8 do capítulo 16. Contudo, existem estudiosos que argumentam fortemente a favor de um final perdido, a última folha de um códice que se despendeu. Ele coloca como pergunta, porque não dá para afirmar, né? Afirmando que Marcos certamente teria narrado a aparição na Galileia prometida no capítulo 16, versículo 7, como faz Mateus 28, do 16 ao 20. A proclamação de uma boa nova, tá? Um evangelho, que termina com as mulheres nada dizendo a ninguém. Tá? E aqui você tem as notas de rodapé, que são maravilhosas essas notas, tá? Nada dizendo a ninguém, porque tinham medo. Tá no capítulo, versículo 8. Tinham medo é perturbadora. O problema foi percebido na antiguidade, pois manuscritos de Marcos testemunham 3 finais diferentes acrescentados por copistas, presumivelmente numa tentativa de corrigir a aspereza do capítulo 16, versículo 8. O final mais bem atestado, discutido aqui, é chamado de apêndice marcano, ou final mais longo, e vem impresso como parte do texto de Marcos em muitas Bíblias. O texto narra 3 aparições de Jesus ressuscitado. Primeiro, a Maria Madalena, a 2 discípulos no campo e aos 11 que se achavam à mesa, e a ascensão. Não obstante as origens tardias desse apêndice, o leitor comum de hoje pode lê-lo como sequência. As mulheres estavam com medo de falar. Agora, porém, a aparição de Jesus a Maria Madalena desperta-lhe a fé. Ela partilha a novidade com os discípulos de Jesus, mas eles não dão crédito. Contudo, quando Jesus aparece a dois deles, estes atingem a fé e contam aos demais que se recusam a crer. Por fim, Jesus aparece aos 11, repreendendo-lhes a incredulidade, e os envia por todo o mundo a proclamar o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Os 3 exemplos dos que erroneamente não creram, com base nas palavras dos outros, pretendem admoestar aqueles que deveriam crer na palavra dos discípulos. O apêndice termina com a alentadora nota sobre a cooperação do Senhor com os discípulos missionários e a confirmação deles por meio de sinais miraculosos. Aí você tem as notas de rodapé aqui, ó. Tops. Depois, fontes. Quais foram as fontes de Marcos? Quais foram as fontes de Marcos? Tá? Ele vai trabalhar aqui. Então, Elias, é básica, mas é profunda, gente. Porque é Raymond Brown. Qualquer obra que você encontrar de Raymond Brown, pode comprar sem medo. Pode comprar sem medo. Eu não indico porcaria aqui para vocês, desculpa a expressão. Eu só indico coisa boa. E não tem ninguém aqui no YouTube que faça reviews tão detalhados como eu. Não tem. Então você vai comprar a obra sabendo o que você está comprando. Tá? Tá aqui as fontes de Marcos.
tá? Ele vai falar aqui, eu não vou ler por causa do tempo, vai falar das fontes, vai falar sobre o proto-Marcos, tá? O evangelho secreto de Marcos, tá? Que Marcos tinha usado, enfim, são várias teorias, como aqui, ó, fontes ainda existentes alheia a Marcos. O evangelho secreto de Marcos foi proposto como uma fonte para Marcos, tá? E uma versão abreviada do evangelho de Pedro, como uma fonte para a paixão em Marcos. Essa teoria requer um grande esforço de imaginação. É uma teoria, gente. Nunca foi provada e foi até descartada, né? Ele tem poucos seguidores. Os leitores interessados nela são convidados a ler as críticas listadas no capítulo 6, o número 20 e 21. Alguns estudiosos acreditam que Marcos conhecia ou a fonte de logia, a fonte de ditos de Jesus, segundo os estudiosos, foi escrita ali nos anos 50 e continha as mensagens de Jesus, parábolas, ditos de Jesus, tá? E esse evangelho ou essa fonte foi usado por Lucas e Mateus para escrever o evangelho deles, tá? Aí nós chamamos de teoria das duas fontes. O que é a teoria das duas fontes? É que Lucas e Mateus usaram Marcos e para escrever o evangelho, tá? Conhecia e dela se serviu, mas dado que, por definição, consiste em material partilhado por Mateus e Lucas, não encontrado em Marcos. Essa tese praticamente ultrapassa a nossa verificação. Blocos de materiais preservados em Marcos. Aí ele vai falar, tá? Olha só, é muita informação, gente. Então é muito mais. Ele fala que é básico, mas é um básico profundo, né? Bem profundo mesmo. Ó, por que existe tanto desacordo na detecção das fontes escritas pré-marcanas? Ele vai explicar, tá? E sempre nota de rodapé. Então, a análise que ele faz dos evangelhos é maravilhosa, gente. Depois ele vai te dar aqui, ó, como interpretar Marcos. Como interpretar Marcos. Vai falar sobre os problemas de interpretação, tá? Se Marcos conhecia o evangelho secreto de Marcos, ou o evangelho de Pedro, que é um evangelho gnóstico, né, de Pedro. Tem também o Apocalipse de Pedro. Tudo obras apócrifas. É muita informação. A autoria aqui, ó. Aqui ele vai citar os pais da igreja, principalmente Papias, tá? Papias que foi discípulo de João, ele que dá essa informação. Abre aspas, vou citar Papias aqui, ó. Marcos, tornando-se um intérprete, que é a palavra hermeneutes, que aparece lá no grego, né? Tradutor de Pedro, escreveu acuradamente, mas não em ordem, tudo o que recordava daquilo que foi dito ou feito pelo Senhor. É que ele nem ouvia nem seguira o Senhor. Mais tarde, porém, como já disse, ele seguiu Pedro, que costumava adaptar suas instruções às necessidades do momento ou da audiência, mas não com a intenção de elaborar um relato metódico dos ditos, ou logia, né, do Senhor. Consequentemente, Marcos não cometeu erro nenhum ao escrever assim algumas coisas tais como delas se lembrava, pois o fizera com o propósito de não omitir nada do que ouvira, nem afirmar nada que aí fosse falso. Tá? Tais coisas Papias realmente contou a respeito de Marcos, sobre Mateus, porém, ele disse o seguinte: agora Mateus dispôs ordenadamente os ditos em língua hebraica ou aramaica, né, que coloca como pergunta, né? E cada um interpretava, traduzia conforme era capaz. Então essa palavra de Papias, né, sobre Marcos, principalmente sobre Mateus, muitos discutem, porque
Nunca se teve notícia de um evangelho hebraico de Mateus. Nunca se teve notícia. Tá? Então ele vai explicar aqui, ó, a autoria, enfim, como a tradição chegou a afirmar que Marcos foi escritor, ó, ambiente ou comunidade implícita, qual era a comunidade de Marcos, tá? Data da redação, que vai dos anos 60 a 73, tá? Ó, temas e problemas para reflexão. Meu Deus do céu, muito bom. Isso ele faz com todos os livros, tá, gente? Tá? E no final ele vai te dar a bibliografia sobre Marcos, para quem lê inglês, lê alemão, principalmente inglês, né? Obras maravilhosas. Tem bibliografias, panoramas de pesquisa, que ele vai te dar também. Tá? Raymond Brown, ele morreu com 70 anos, né? Aí ele começa com o Evangelho segundo Mateus, que vai... é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Ó, Mateus tem 18.300 palavras em grego. É mais de 50% maior que Marcos, que tem aí 11.300 palavras gregas. Tá? Gregas. Ele vai explicar por quê. Tá? Deixa eu pegar uma carta de Paulo aqui, ó. Vou pegar uma carta de Paulo, né? Lembrando que Raymond Brown, ele não defendia que Paulo escreveu todas as cartas. Ele defendia que Paulo escreveu 7 cartas. Tá? As outras não são de Paulo, as outras 6. Era a posição dele, né? Ele vai falar aqui, ó, sobre, no capítulo 25, né? Pseudonímia e escritos deuteropaulinos. Tá? Que não foi Paulo que escreveu, uma escola paulina, um discípulo de Paulo. Enfim, deixa eu pegar aqui a principal carta de Paulo, né? A carta aos Romanos. E aqui eu vou encerrar o vídeo. 737. 737. Antes de falar das cartas de Paulo, ele traz uma biografia, né? Traz uma biografia sobre Paulo. Muito bom também. Tá aqui, ó, carta aos Romanos. Ele começa sempre com uma introdução, tá? Depois ele vai te dar as informações básicas da carta, tá bom? Inverno de 57 a 58, isso aqui é uma data que já é consenso, né? Ele escreveu de Corinto, para a igreja de Roma, que ele não fundou. A autenticidade não é questionada, a carta é de Paulo, isso aí é sine qua non. Aí ele vai te dar a unidade, a integridade, a divisão formal da carta, tá? Tá aqui, ó, toda a divisão da carta. Aí ele começa com o contexto que levou a carta a ser escrita, aí sempre citando notas de rodapé. E é bom que você leia, né? Porque várias notas de rodapé têm informações precisas, gente, sobre o ambiente histórico, cultural, social. Olha só, a análise geral da mensagem ele vai te dar, ó. Olha só que maravilha. Ele trabalha os capítulos, né, de forma introdutória, mas muito bom mesmo. Olha só. A unidade de Romanos, o capítulo 16, que muita gente fala que o capítulo 16 lá, que é a despedida de Paulo, que ele cita 28 nomes, não é de Paulo, tá? Não é de Paulo. Muitos estudiosos falam que deveriam conter ou estar na carta aos Efésios, enfim. Justificação, retidão, direitura, justiça. O que essas palavras significam, né? No grego. Aqui, ó, Paulo fala da dikaiosinetou, a justiça de Deus. O que é isso? A visão de Paulo sobre a observância judaica da lei. Ele explica aqui. Pecado original, o famoso texto de Romanos 5, né? Do 12 ao 21, onde Paulo fala sobre o primeiro Adão e o último Adão. Cristo não é o segundo Adão, gente.
Não existe isso. Cristo é o último Adão. Por que é o último Adão? Porque não terá outro. Temas e problemas para reflexão. Ele vai te dar aqui. Vai pegar os textos, né, polêmicos, e ele vai trabalhar aqui. Tá? Romanos 7, Romanos 9, 5. E outros textos. Tá? Aí você vai ter a bibliografia sobre Romanos. Todas as obras, todos os livros ele vai tratar disso. Tá? Biografias, ó. Tá? Depois ele vai trabalhar sobre pseudonímia. Pseudo é falso. Era alguém que se escondia atrás de um nome famoso. Então, o Evangelho de Pedro. Não foi Pedro que escreveu, mas alguém que usou o nome de Pedro para dar autenticidade, credibilidade à sua obra. Evangelho de Tomé. Não foi Tomé que escreveu. Tá? E por aí vai. Evangelho de Paulo, Apocalipse de Paulo, enfim. Então ele vai trabalhar sobre pseudonímia e escritos deuteropaulinos. As cartas que não foram escritas por Paulo, segundo Raymond Brown. Então ele vai explicar para você o que é pseudonímia, tá? Problemas acerca da pseudonímia. E aí ele começa com a segunda carta aos Tessalonicenses. Tá bom? E aqui eu termino esse vídeo, o segundo vídeo, tá dizendo para você comprar. Elias, é cara essa obra, é cara, não é barata não. Mas vale a pena, gente. Tá? Para aqueles que dão aula em escola dominical, eu uso muito ela. Tá? Quando eu vou falar dos evangelhos ou qualquer livro do Novo Testamento na escola dominical. Porque os irmãos ali não têm um conhecimento muito aprofundado, então eu não vou dar feijoada para os irmãos, porque não vou matar eles. Para quem gosta de papa, eu dou papa. Para quem gosta de leite, eu dou leite. Para quem gosta de mocotó feijoada, eu dou feijoada e mocotó. Então, se vocês gostaram desse segundo review, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários se você gostou ou não gostou. Se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.